Beleza, conforme a galera for entrando aí, a gente vai aceitando ela. Vamos começar. Na terça-feira a gente conseguiu. Tá todo mundo me ouvindo? Tá ok aí? Beleza. Na última aula, basicamente, a gente fez se conectar à API do GitHub para conseguir pegar as informações do usuário. Nesse momento, vocês estão vendo que o aplicativo ficou com a tela preta no fundo. Isso porque o Native Script ele fornece de forma nativa atualmente o Dark Mode. Então, se eu vir aqui e mudar as configurações no meu emulador, ele passa a ser branco. Então, algumas coisas como o background das pages, a gente já tem de forma nativa. Só tem que ir adaptando com CSS, inputs, os campos de textos, algumas coisas que ele também tem as variáveis de CSS já prontos para isso. Beleza? Então, agora, o intuito dessa aula é principalmente a gente levar boa parte das coisas que a gente fez para o Vuex. Vamos ver como utilizar o Vuex. Para quem não sabe, o Vuex é um gerenciador de estados. Como a gente está trabalhando com o Vue, a gente tem uma questão de componentes e de se comunicar com componentes via props, como a gente faz aqui nessa lista, que é enviar uma informação de um componente, do componente pai para o componente filho, ou no form aqui que a gente solta um empty, a gente dispara um empty, onde a gente faz uma comunicação entre do filho para o pai. Tá? Mas se a gente pensar nisso em grande escala, onde eu tenho vários filhos de filhos, isso fica ingerenciável. Então a gente utiliza o Vuex para tirar os estados de componentes principais para estados globais, transformar em estados globais. E além disso, a gente vai trabalhar com sistema de rotas, vamos passar props por rotas, vamos trabalhar com modais, vamos passar props por modais e também vamos trabalhar com WebView. Então, basicamente, o aplicativo final vai ficar dessa maneira. Dessa maneira não. Dessa maneira, tá? É basicamente o que a gente tem, porém aqui já está com o Vuex, então a gente consegue adicionar. A partir disso, a gente consegue ver o perfil, ele puxa, carrega todos os repositórios que, no meu caso, o meu usuário já curtiu. Tá? A gente consegue visualizar no GitHub a página desse repositório. Então, a gente tem aqui essa informação aqui. E poderia ser feito com qualquer outro usuário. Se der tempo, a gente faz alguns tratamentos de erro ou alguns loads que não tem loads, mas em geral eu acho que isso vai suprir a necessidade principal. Beleza? Primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Vuex. Como eu falei na aula anterior, ele funciona da mesma maneira que o Vue Web. Então é só dar um npm e save Vuex. Aguardar um pouquinho que ele vai carregar. Beleza. Vou fechar essas páginas aqui. Vamos criar uma nova pasta chamada store com o index.js. E é aqui que vai estar todo o store da nossa aplicação, tá? Todo o estado da nossa aplicação. Então vamos importar o Vue do Native Script Vue, importar o Vuex e dar um Vue use Vuex.
Beleza. Aqui dentro desse objeto do Vuex Store, a gente consegue criar o state, as actions, as mutations e os getters. Beleza? Basicamente é com isso que a gente vai trabalhar. Então a ideia é que a gente passe a tirar tudo que está aqui no usuário. Essa chamada da API não vai ter mais, não vai enviar mais props, o data não vai ser passado daqui, o list vai chamar, vai puxar essa informação direto do Vuex. Então o código vai ficar muito mais simples, muito mais gerenciável, né? Beleza, eu vou dar vou salvar aqui. Agora, vindo no app.js, a gente só precisa importar o store e declarar na instância do view aqui, store. Ok, agora se a gente rodar a aplicação, não vai ter nenhuma diferença no momento, mas guardar uns minutinhos, segundos na verdade, né? Luiz, a fonte do terminal, a fonte do VS Code? Seria um pouquinho a fonte do VS Code, por favor. Opa, acho que aumentei demais. Show. Aqui tá melhor. Tá bom, né? Tá. Obrigado. Boa. Só esperar um pouquinho, porque aparentemente está demorando bastante, mas agora foi. Beleza, a gente não tem nenhuma alteração, não tem nada diferente na nossa aplicação, ela continua funcionando exatamente da maneira que funcionava, só bate na API e não faz mais nada. Agora a ideia é que a gente comece a passar essas funções que a gente escreveu na aula passada para o Vuex agora. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar do containers, o users, esse load users e passar para o Vuex, tá? Então eu vou comentar aqui. A partir desse momento, a ideia é que isso não funcione mais, não adiciona mais nada, porque não tem mais nada para fazer ação. Então, no index.js, a gente vai importar o request, que é a nossa configuração, nossa instância do view, do Axos, para fazer as requisições para a API do GitHub. Nas actions, a gente vai recriar aquela função que a gente já tem, a load users, e vamos criar outra também mais para frente, tá? Então vamos fazer da mesma maneira, users, const data, isso é igual a wait request, .get, users, user. Ok, vamos debugar a aplicação. Beleza, no método load users, a gente vai receber dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um objeto, onde a gente tem a função de commit. Essa função de commit ela vai ser responsável por acionar a nossa mutation, tá? Então, eu já vou explicar um pouco mais sobre o ciclo de execução da action mutation e do state,
tá? Mas primeiro vamos ver aqui. O segundo parâmetro, a gente vai receber o user, que é o objeto do usuário, o nome do usuário que a gente, do GitHub que a gente quer fazer a busca, tá? Ok. Então eu vou descomentar aqui agora. Vou deixar só comentado isso aqui. E vou executar aquela action que a gente acabou de criar. Para isso, na instância do view, no this, eu vou acessar o objeto store e a função dispatch. Similar ao commit, tá? O dispatch a gente vai acionar actions do viewX. Então a gente vai passar o nome dessa action e o primeiro parâmetro que no caso, ou o segundo parâmetro que no caso é o user. Vamos salvar e testar. Beleza, ele bateu na API, ele não armazenou nada, não exibiu nenhuma informação, porque a gente não tem mais esse estado sendo declarado, mas a gente consegue ver que ele bateu na API e conseguiu trazer todas as informações da mesma maneira que a nossa função anterior. Beleza. Basicamente, a action, a gente chama a action da nossa UI. A action dispara uma chamada para mutation e é na mutation que acontece a alteração do estado do viewX, beleza? Então aqui, assim como a gente tem aqui um estado local que armazenava os nossos usuários, aqui a gente vai ter um estado global que vai armazenar os nossos usuários. Então, vou ter aqui users, que vai começar com um array vazio. Beleza. Aqui eu vou dar um commit no load users. Eu gosto de trabalhar dessa maneira, então eu tenho o mesmo nome para action, para mutation, e nela eu vou passar o data. Load users. Aqui recebe dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o estado da nossa aplicação, é o estado global do Vuex, tá? Então, a gente passa o state. E o segundo é o valor que a gente passou aqui, que no caso é todas as informações do nosso usuário, então vou chamar de user mesmo. No primeiro dia a gente fez basicamente o quê? A gente fez a requisição para a API, criou uma constante com todos os usuários a partir do estado local, fez um push com a nova informação nesse array e atribuiu esse estado local com o valor do novo array de todos os usuários, tá? A gente vai fazer uma coisa bem parecida, na verdade, então a gente vai criar um const users, que vai ser igual a state.users. Então, users.push, que vai adicionar um novo item ao nosso array, com user. Lembrando que user é o data que vem da API, do GitHub, que é a informação do usuário que a gente colocou aqui, escreveu. E vai falar que state.users é igual a users. Simples assim, é o suficiente para isso funcionar. Só que a primeira coisa que a gente vai fazer nem vai ser isso. Vamos deixar comentado esses dois itens. Vamos mudar aqui agora na nossa lista a forma como ele recebe os parâmetros, a forma como ele trata com os parâmetros. A gente não vai utilizar mais a props, então podemos apagar essa props. Agora o que a gente vai fazer é usar um getters. Então aqui no Vuex mesmo, basicamente o getters é uma forma de retornar um valor de um estado de forma reativa. Então a gente vai falar get users state e eu quero retornar o state.users. Aqui no list eu vou ter uma computada e dentro dela, eu vou importar também o map getters
do Vuex. Então, vou usar um destruction para o mapGetters e vou passar o meu arrayzinho com o nome do meu getter. Beleza? Isso é o suficiente para a gente conseguir a informação que a gente precisa para utilizar aqui. Então, eu troquei o data, que era a prop que ele recebia, que ele utilizava no for, para o getUsers, que é esse meu getters aqui. Tá? Se eu passar algum valor aqui, ele já vai ter um itemzinho aqui. Se eu passar mais um, ele vai carregar outro item, outro botão, porque eu não tenho nenhuma informação dentro. Então, tenho duas informações. Então, basicamente, a gente já tem a nossa lista sendo renderizada a partir de um estado global. Beleza? Agora, o que a gente precisa é popular esse estado global, é popular esse array users com as informações que a gente solicita da API do GitHub. Então, vou só descomentar aqui, salvar e testar. Beleza, a gente tem nossa aplicação funcionando da mesma maneira que funcionava anteriormente, porém com menos código do que... Parece até um pouco complexo agora, mas ele fica muito mais simples e dá manutenção, porque agora a gente não tem mais esse data, a gente não tem prop sendo enviada para o list e não vamos ter essa prop load users. Por quê? Essa é do form, né? O form, ele dispara o emit para o container, para a página users, para pedir para ela executar essa determinada ação. Então a gente pode pegar essa função, apagar todo esse método aqui, esse request também, esse data também, e pedir para essa função ser executada diretamente no lugar do emit. Então a gente mudou tudo isso, apagou não sei quantas linhas de código e a função, nossa aplicação continua funcionando da mesma maneira. Vamos testar aqui. Beleza, deu um erro. Deixa eu ver qual foi o problema. Beleza, ele não encontrou a variável user porque não é mais user. Agora é this, porque eu não estou recebendo como parâmetro. Estou acessando direto do data do view, direto do escopo, do estado local do view. Então vou salvar aqui. Ele vai abrir novamente. Testar. E beleza, continua funcionando da mesma maneira. O que mudou agora é que a gente tem essa informação lá no Vuex. O código está mais limpo. Basicamente, a gente não passa prop. A gente passa prop no lista pro list item, que é uma boa prática, então continua passando. Daria para a gente pegar isso direto do Vuex, só que ia fazer não algo bom, então beleza, agora vamos trabalhar com rotas, tá? Existem duas maneiras de a gente trabalhar com rotas. Uma delas é utilizando o Native Script ViewRouter, se eu não me engano chama assim, deixa eu abrir aqui. Script ViewRouter. Essa é uma dependência que se assimila muito ao ViewRouter mesmo, parecido com a parte da web, com o sistema de rotas da web. Beleza? Então vocês declaram, tem os componentes e tal. Porém, o Native Script também nos possibilita utilizar um sistema de rotas nativo dele. Esse ViewRouter, na verdade, nada mais é do que um componente criado por o Emílio Romero, que faz todos esses trâmites que a gente vai fazer na mão em um componente só. Então, ele vai deixar isso mais parecido com o sistema de rotas do Vue Web, beleza?
Aqui a gente não vai utilizar, mas qualquer pessoa que acessar e instalar a dependência vai conseguir utilizar numa boa. Aqui a gente vai utilizar o sistema de rotas nativo dele mesmo. Beleza. Aqui o que a gente precisa entender que ao clicar no ver perfil, eu preciso para outra página. Então eu preciso criar um novo container que eu vou chamar de repos. Eu vou ter aqui o template, page e minha action bar. Repositórios. Beleza. E aqui eu vou ter um stack layout. Se a gente pegar aqui no app.js e mudar o componente principal, a gente vai ter essa aplicação sendo carregada já naquela página, beleza? Então vou voltar. Beleza. Agora o que a gente quer é que ao clicar no Augusto, ao clicar no botão ver perfil, a gente muda de página. Então vamos fazer isso direto no form, não, direto no list item. Ver perfil, beleza. Aqui a gente vai ter um método que, sei lá, vou chamar de e a gente tem uma função no Native Script View que é a navigate to, tá? Basicamente ela recebe como parâmetro o componente que você vai migrar. Então, diferente do sistema de rotas da web, que a gente poderia ter simplesmente um path, qual é o path que a gente tem, um name do componente, qual é o nome do componente, e o import desse componente aqui a gente vai precisar importar o componente de onde ele está saindo. E é por isso que esse sistema de rotas que eu falei para vocês acaba sendo tanto utilizado. Porque se você pegar um sistema gigantesco, é meio difícil você gerenciar as suas rotas, as rotas da sua aplicação, sendo que você precisa importá-las de onde na página de onde ela vai sair. Beleza? Então a gente vai precisar importar essa rota, então a gente precisa, na verdade ela não vai se chamar repos, ela vai se chamar stars, que é, a gente vai carregar os repositórios que o usuário deu estrelas. Então aqui eu preciso importar esse repositório, para poder utilizá-lo aqui. Beleza? Só isso é o suficiente para a gente conseguir trabalhar com o sistema, conseguir mudar de rota. Então, eu chamei a funçãozinha ali. Vamos ver se vai dar algum erro. Beleza, eu tomei um erro aqui. Deixa eu ver qual que é o problema. Components. Desculpa falar, mas acho que faltou o N ali. Opa. Containers, está faltando N. Ah, boa, valeu. Tá, deixa eu só ver se ele está acionando aqui. Beleza. Tirar o alert. E ele está dando algum problema aqui do frame. Deixa eu ver aqui o que a gente fez de errado.
Action bar. Aqui tá certo, stack layout, page template. Beleza, só para confirmar eu vou verificar se o problema não é com o hot reload do Native Script. Beleza, funcionou agora. Como podem ver, a gente tem os... Caralho, já tinha funcionado antes, só estava carregando. A gente tem o sistema de rotas fácil, a gente não precisa instalar nenhuma dependência, como é feito, por exemplo, no React Native. E a gente tem um sistema de rotas realmente nativo, porque vale lembrar que quando a gente utiliza essa função, ele está sendo abstraída para uma função nativa do iOS, uma função nativa do Android, para a gente ter esse sistema de rota diferente do React Navigation, por exemplo, que é feito totalmente em JavaScript. Então, o nosso sistema de rotas é em JavaScript e existe uma perca de performance em cima disso. Tá? Beleza. Com isso, a gente já tem. Isso está funcionando. Agora a gente vai precisar passar alguma prop, provavelmente, para cá, o ID. Provavelmente, eu não sei se... vou usar o ID. Então, eu vou pegar aqui o arquivo list item. Para passar prop é extremamente simples. Aqui, a gente, como segundo parâmetro do Navigate Tool, você passa um props e pode passar dentro do próprio objeto quantas informações você quiser, seja um ID ou um name. Pode passar 500 objetos, não tem nenhum problema. Tá? Aqui no caso a gente vai passar um ID. Esse ID vai ser a partir do this ID, que não existe, a gente vai precisar receber uma nova prop chamada ID. Essa prop vai ser passada por aqui, do retorno da chamada do GitHub. Beleza. Para a gente testar, vamos passar uma label aqui. Todas as props que você passa via navegação, elas são referenciadas como props do view mesmo. Então, quando a gente passou, a gente precisa declará-la aqui. A gente precisa saber que vamos recebê-la aqui. Beleza? Beleza. Voltar. Não pegou? Deixa eu testar aqui. Tá. Fica mais fácil de ler, vou colocar meu ID. ID. Tá, ele tá passando defined. Ok. Vou fazer a mesma coisa. Às vezes dá esse problema, principalmente aqui dá esse problema com o hot reload. Beleza, agora ele pegou o ID certinho. 5261655. Se eu colocar outro usuário, ele mudou o ID. E conforme eu vou colocando o usuário, ele vai mudando o ID. Tá. Agora a gente precisa, sempre quando bater na nova página, a gente precisa chamar uma função. A gente precisa executar uma função para carregar os repositórios que são referentes a esse usuário. Seja o meu, do Júlio, ou da Amanda, de qualquer pessoa que a gente adicionar aqui em cima. A gente precisa carregar os repositórios que esse usuário deu estrelinha. Então vamos utilizar aqui o created. Vai ser nesse lifecycle,
Essa função é executada assim que a nossa página é chamada. Dentro dela a gente vai ter um store, this_store.dispatch load repos. Beleza, por enquanto só vai passar isso, não vamos passar nenhuma propriedade. Nenhuma props. Beleza, com isso a gente já toma um erro, tá? Por que a gente toma esse erro? O sistema de rotas como eu falei, o sistema de rotas é algo nativo, é algo que chama de forma nativa. Então, quando a gente utiliza o Vuex, o Native Script se perde quando a gente fala de utilizá-lo em rotas que não estão sendo chamadas pelo app.js, tá? Então, quando a gente está tentando utilizar o Vuex aqui dentro, por mais que não exista esse load repos, que a gente vai ter que criá-lo aqui já. Ele vai se perder. Então, para solucionar esse problema, eu não sei se uma hora eles vão solucionar isso ou se não vão, mas a gente pode resolver isso de forma simples, utilizando o prototype do JavaScript. Então, no app.js a gente pode vir aqui view.prototype, o nome store, que é a forma como o Vuex trabalha na instância do view, e vai declarar ela com o store, que é todo o nosso estado global, com as nossas actions, mutations, getters e etc. Beleza? Salvar aqui. E beleza, nesse momento a gente consegue fazer a transição. Rola muito isso no Native Script. Se alguma parte do seu código está dando problema, ele não vai fazer a transição de rota, tá? Então, pode ser a coisa mais idiota, como uma variável não declarada. Se tiver qualquer problema na página que você está tentando acessar, ele não vai para essa página. Então, ok, agora a gente tem a instância do Vuex em todos os nossos componentes, independente da hierarquia deles. E agora a gente precisa criar a nossa função. Voltando no index aqui, a gente vai fazer a função igualzinho à função de cima. Então, a gente vai ter um const data, await. Ele vai bater na API do GitHub, /users, user. A diferença agora é que a gente vai carregar os repositórios que tiveram estrelinhas por esse usuário. Tá? Então, a gente vai ter o commit para o load repos. Opa. E vamos passar o data também. Load repos, state e repos. Beleza, só vou dar um console log aqui para ver os repositórios quando eles foram carregados. E só. Porém, aqui a gente também recebe o usuário que a gente está tentando pegar os repositórios. Então, a gente tem que receber como segundo parâmetro aqui o user também. Tá? Porém, aqui na nossa nova página, a gente só recebe o ID como parâmetro, a gente não recebe como propriedade. A gente não recebe o nome do usuário. Poderia passar? Poderíamos passar, mas para a gente trabalhar de algumas maneiras diferentes, vamos tentar pegar essa informação direto do Vuex, tá? Não se trata de ser ou não ser a melhor opção, se trata simplesmente de a gente conseguir ver a utilização do Vuex, ver o Native Script funcionando com Vue e o Vuex de uma forma mais ampla, tá? Então a gente vai utilizar a computada aqui também. Vamos importar o map getters aqui. Beleza? Para quem nunca viu o map getters, é basicamente uma função do Vue para facilitar pegar todos os getters do nosso Vuex. Você poderia fazer a mesma coisa se você fizesse, sei lá,
me return this.store.getters. O nome do seu getters aqui. Então ele ia funcionar da mesma maneira. Porém, para não fazer isso, se você tiver vários getters, você vai ter que fazer isso aqui 500 vezes. A gente tem essa função mapGetters do Vuex. E aí para fazer isso a gente só usa um destruction na função, passando um array com o nome de todos os nossos getters. No caso aqui o getUsers. E aí, a partir disso ele vai criar uma computada para a gente com o nome do nosso getter. Beleza? Então, agora o que a gente precisa fazer é conseguir pegar as informações do usuário que estão armazenadas nesse array. Então, é para isso que a gente tem o ID. O ID é para a gente conseguir acessar esse array que está no Vuex, no estado do Vuex, e pegar o usuário exato que a gente está tentando acessar as informações dele, os repositórios dele, que ele deu estrelinha. Então, vamos criar aqui uma computada me. Ela vai retornar a partir do this get users, que é esse getter aqui que a gente acabou de declarar. Vamos dar um filtro nela, fazer um filter, tá? User. Só vamos retornar quando o user ID for igual a this.id. E como ele só vai retornar um, não tem usuários com ID diferentes, são únicos. Mas mesmo se ele retorna um array, a gente vai sempre pegar o índice 0. Beleza? Fazendo isso, se a gente acessar aqui vamos mudar isso aqui, meu nome é me.name. A ideia é que ele já consiga passar o nome daquele usuário que a gente está acessando. Beleza, Rafael Augusto. Passou outro, a mesma coisa. Então agora a gente tem acesso a essas informações do usuário que a gente está tentando acessar. E agora a gente consegue bater no repositório e também passar o nome do nosso usuário para o nosso dispatch, para a nossa action aqui. Tá? Então aqui como segundo parâmetro agora a gente passa this.me.login, que é exatamente o nome do usuário que a gente vai tentar acessar. Ok, deixa eu ver se aqui está tudo certo. User. Beleza. Então, se eu bater aqui, ele já chamou aqui no console, vocês conseguem ver aqui que ele já chamou a API, ele me retornou aqui os repositórios, tá? De todo mundo que eu tentei, que eu já dei estrelinha nos repositórios. E agora a gente já consegue trabalhar e renderizar todas essas informações em tela. Beleza, eu acho que no Vuex a gente vai fazer sim, a gente precisa agora colocar essas informações carregadas aqui, ó, que a gente só está dando um console log aqui, de forma global, assim como a gente fez na primeira action. Então a gente vai ter aqui mais um estado chamado repos, que também vai ser um array vazio. E diferente da primeira action, quando a gente carrega um usuário, que a gente vai incrementando no array, aqui a gente sempre vai reescrever, vai limpar o array praticamente e colocar novo, porque eu não preciso incrementar, porque os repositórios que eu curti não são os mesmos repositórios que outra pessoa curtiram. Então, sempre quando eu clicar, eu preciso limpar isso e colocar só os repositórios daquele usuário. Então, a gente só vai passar aqui state.repos vai ser igual a repos. Simples assim. Deixa eu recarregar. Beleza? Agora vamos começar a trabalhar nessa tela. Beleza, a gente já temos a Action Bar. É indiferente, tá? Trabalhar com a Action Bar assim, passando um title, ou você trabalhar como a gente trabalhou aqui no Users, como quando a gente declara dentro de um label, daria na mesma. Aqui você pode colocar uma imagem, pode colocar um ícone na esquerda, um ícone na direita, você consegue trabalhar com o escopo muito maior do que passando via
essa informação. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa, que a gente quer, se eu abrir aqui o aplicativo, eu vou tirar uma foto aqui para, se eu conseguir abrir isso aqui, para ver como que ele tá. Pra gente fazer igual. Beleza, a gente tem a foto do nosso usuário, do usuário que a gente clicou como principal. A gente tem o nome dele, a descrição dele e embaixo todos os repositórios em uma lista que ele curtiu. Tá? Então, vamos voltar aqui. Podemos apagar isso aqui já. E dentro do Stack Layout vamos ter um Flexbox Layout. Esse Flexbox Layout vai ter uma imagem src que vai pegar a nossa imagem a partir do Mi. Tá? Então todas as informações desse usuário que a gente precisa, desse usuário que a gente está, estão no Mi. Então Mi avatar underline URL. Já vamos passar uma classe para ele aqui, que vai ser profile underline img e o border radius de 100 para a bordinha ficar arredondada. Aqui a gente também passa uma classe profile e vamos declarar o estilo CSS como SAS e seno de escopo. Ponto profile e aqui vamos concatenar img. Beleza. Na nossa imagem vai ter um width, uma largura de 100, uma altura de 100, uma margem top de 10 e uma margem bottom de 5. Se a gente salvar, vamos ver se já conseguimos visualizar. Beleza, a imagem já está aí, maior. Vamos chamar as outras informações, que são duas labels. Label text, mi.name e mi.bio. Já temos as informações, elas estão em row, em linha, né? A gente vai colocar elas em colunas agora. Então aqui no Flexbox a gente vai passar prop justify content, vai ser center, o align items também vai ser center, o flex direction vai ser column e acho que é isso. Beleza, a gente já tem. A única coisa que a gente não tem é que a nossa bio ela é grande demais, então a gente precisa que o text seja wrap. Ótimo. Vamos passar uma classe para os dois também, para poder modificar, estilizá-los. Profile name e profile bio. Beleza? Então aqui a gente vai concatenar de novo, name e bio. Nosso name vai ter um font size 16, pixel não, mas 16 e uma espessura bold. A nossa bio vai ter vai deixar desse tamanho mesmo, só um text align center e uma margem de 0,20, 0,20. Ótimo. Ficou perfeito. Tô bem parecidinho com o anterior. Ok, agora a gente precisa de uma label aqui. Vamos colocar uma label aqui com text em string, repositórios curtidos. E aqui eu vou colocar uma class title mesmo. Beleza, tá ótimo. E aqui começa
a graça. Aqui a gente vai ter a list view, igual tivemos no users, né, para carregar uma lista em si mesmo. Essa vai ter uma classe list. Ela tem um vTemplate. E vamos ter uma labelzinha chamada olá, hello world. Beleza. Ela vai ter um for item in. Só que agora a gente não tem o getters ainda, que pega os repositórios que já foram armazenados no Vuex. Então a gente vai voltar no Vuex agora. Vamos ter um get repos state.repos. Só isso, simples assim. E aqui a gente só passa, só dá um vírgulazinho e get repos. E o nosso for vai ser em cima desse getters, tá? Salvou. Vamos testar. Beleza, ele demorou um pouquinho para carregar, mas carregou aqui todos os repositórios que eu já dei estrelinhas e deu um hello world baseado na quantidade de repositórios que eu dei estrelinha. Ótimo. Para a gente testar melhor ainda, a gente pode colocar aqui esse texto com o item ponto, não sei se name, pode, item.name. E a ideia é que a gente veja o nome de todos os repositórios que eu favoritei. Ok, agora vamos utilizar logo o title aqui. Está fora do profile. Vai ter um font size de 20. Vai ser bold. Vamos distanciá-lo um pouco da descrição. E é isso aí. Beleza, já tinha feito ali. Porém, ele ficou colado também, então vamos dar um margem left de 10. Beleza, tá ótimo. Beleza, agora a gente só precisa estilizar os repositórios, que basicamente o que a gente vai ter é foto da pessoa, do dono do repositório, né? O nome do repositório, a descrição do repositório e um botão que é para a gente conseguir ver esse repositório no próprio site do GitHub. É isso que vai ser feito. Então a gente pode apagar essa labelzinha aqui. Vamos ter um Flexbox Layout. Ele vai ser com Flex Direction Column, um Justify Content Center, que a gente quer o conteúdo no centro, e vai ter uma class Repos. Beleza, dentro dele a gente vai ter uma label text com item.name, uma class repos underline label traço title. Outra label que vai conter a bio, se existe uma bio, né? A description desse repositório. Ele também vai ter uma classe repos underline label description. Beleza, vamos salvar aqui. E ok, aqueles que têm bio, a gente consegue visualizar a biografia deles. Tá? A gente não colocou também o text wrap na bio, porque ela precisa quebrar e não dar os 3 pontinhos, como está acontecendo atualmente. Beleza, ela passou a quebrar, então ela continua, as linhas vai continuando na linha de baixo. Ok, agora vamos utilizar uma classe repos label title, vai ter uma fonte bold,
com size em 18. Perfeito, funcionou, ok, tá bugado, mas funcionou. Tá, a gente tem outra classe que se chama description. Label, traço description. Na verdade, a description pode ficar assim, não precisa dela, então vamos ignorá-la. Ok, mas a gente não colocou a imagem também das pessoas que criaram o repositório. Então aqui dentro a gente vai ter image, src, e precisamos descobrir qual é o nome do item. Se eu não me engano, é assim.name. Deixa eu verificar. Não, que a gente não quer o name, é o avatar URL. Beleza, o class a gente vai colocar reps, underline img, e ela também vai ter um border radius que... não, sem border radius, vai deixar padrão isso aí. Beleza, aqui agora a gente concatena, cria aqui a nossa classe, e vamos dar um width de 40, uma largura de 40 e uma altura de 40 para ela. Beleza, funcionou, apareceu a fotinha de todo mundo e todos os donos dos repositórios que a gente tinha da estrelinha, né? Eu só vou criar uma classe auxiliar aqui chamada text center, que eu quero que ela tenha um text line center. A gente poderia criá-la aqui, tá? No app.sas, SCSS, para ser utilizada em todas as páginas, todos os componentes que a gente queira, porém, como nesse caso aqui, vamos criar local mesmo. Deixa esse negocinho sumir aqui. Beleza. O nosso title precisa ter o text center e a nossa description também. Beleza? Funcionou? Tá certinho? O que falta agora é o button, que vai funcionar aqui também. O button vai ser ver no GitHub. Tá. E a gente tem um botãozinho já aqui para conseguir mudar de página também. Por quê? Mudar de página. Quando a gente fala de trabalhar com modais, a não ser que você desenvolva uma modal mesmo, um componente de modal, onde ele tem aquele overflow, tal, e você não queira ele como uma rota, no Swift, eu vou falar mais pelo Swift em si, a gente tem a opção de trabalhar com modais em rotas, tá? E é essa maneira que o NativeScript trabalha. Quando a gente vai trabalhar com modais, com a modal do NativeScript, a gente está trabalhando com rotas. Ela nada mais é do que uma rota. Então, a gente vai trabalhar assim aqui. E vamos fazer isso agora. Acho que não falta mais nada, né? Acho que ficou igualzinho. Deixa eu pegar aqui a foto aqui. Beleza. Coloquei. Daria para colocar também aqui, se der tempo a gente coloca aqui, tipo, ver perfil no GitHub também, o perfil desse usuário, ao invés de ver só o perfil no GitHub dos repositórios que a gente curtiu. Ok, vou fechar isso aqui. E agora a gente precisa criar uma função para conseguir acioná-la quando clicarmos no botão ver no GitHub. Essa função eu vou chamar de open. Uma coisa muito legal também, trabalhando com modal, é que a gente consegue passar props para modal também. Não é só quando a gente está falando de troca de páginas, tá? Então a gente também consegue trabalhar
com props, enviar props para modal. E a gente vai fazer isso agora, porque a gente precisa saber qual a URL no GitHub, a URL desse repositório. E a gente precisa enviar essa URL para modal. A modal vai chamar uma web view, que nada mais é do que abrir, como se fosse um navegadorzinho, uma página web ali. E a gente vai conseguir navegar nesse repositório dentro do nosso próprio aplicativo, sem sair do aplicativo. Tá? Então, aqui a gente vai ter um @tap. Vai chamar open. A gente precisa passar para ele a URL desse repositório. Então, a gente vai passar HTML URL. Tá? Aqui a gente recebe o URL. E aí, assim como a gente usou aqui no form, se eu não me engano, no list item, a função para navegar, a gente vai usar uma função bem similar aqui na nossa nova página, que vai ser a show modal. Essa modal, ela funciona exatamente da mesma maneira que funciona o sistema de rotas, tá? Então a gente precisa importar uma página, precisa importar o componente de página e passá-lo como primeiro parâmetro. Então a gente precisa criar aqui em componentes, vamos criar aqui modal.view. Vamos ter o template aqui. Esse template a gente vai ter um page. Precisa ou não precisa de um action bar? Vamos fazer um stack layout. E acabou. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Beleza. Agora a gente vai importar. Opa. Import esse componente modal. Components modal. E passá-lo aqui. Beleza. Com isso, em teoria, a gente já consegue abrir a nossa modal. A gente não vai estar trabalhando ainda com a WebView e tal, mas a gente já consegue abrir ela. Então, vamos testar. Beleza. A modal do NativeScript, ela vai funcionar diferente no Android, no iOS. Você consegue customizar ela. Você consegue falar de onde a animação vem, se não vem, se ela vai fazer essa animação de fundo, o que eu acho muito legal, porque para a galera que me segue há um tempo, já viu eu fazendo alguns artigos sobre fazer exatamente essa animação aqui com React Native e dá trabalho sim, dá um certo trabalho. E aqui a gente tem nativo no NativeScript, então não tem tanto trabalho com animação nesse ponto aqui, tá? Então a gente tem a nossa modal. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Ela consegue dar full screen do jeito que tá aí, porque ela não vai até o topo, né? Ela consegue, você consegue declarar, você consegue colocar uma modal mesmo, onde você só tem um containerzinho, tipo, no meio, um overlay no fundo. Uhum. Tá? Então, eu vou até abrir aqui. Você consegue trabalhar a parte de animações dela, de animações da modal, bastante. Eu vou abrir aqui na documentação, do Tudo bem. NativeScript View. Vou pegar aqui o modal view. Deixa eu pegar aqui as props dela. Aqui, ó, full screen. Ah, tá, legal. Se a gente pegar ela e passar aqui. Opa. A ideia é que ela vá até em cima. Beleza, já foi. Show de bola, né, cara? E assim, você consegue controlar a animação também, a parte de onde ela vai, por onde ela vem, que nesse caso ela tá vindo por baixo. Provavelmente no Android é o mesmo esquema, não lembro. Mas você consegue fazer tem todo esse controle. Legal, beleza. Aqui nela, obrigado. tá? Beleza, eu vou tirar isso aqui porque eu acho mais legal de outra maneira. Eu só não coloquei um botãozinho de sair, né? Então não tem como eu sair da modal. Então deixa eu fechar o aplicativo e abrir de novo. Beleza, saiu.
Ok, agora a gente precisa passar para ela a prop. Então, aqui vai ser da mesma maneira que a gente fez quando a gente mudou de página aqui no list item. A gente vai fazer aqui na modal. A gente vai passar props e vai falar qual a prop que a gente vai passar, a URL. Eu não estou declarando ela como objeto, porque quem sabe não precisa. Quando o nome é igual ao valor, ou a chave e a variável são iguais, você pode omitir um. Beleza? Aqui na modal vai ser o mesmo esquema, tá? Script, props, URL, que vai ser uma string. Beleza? Agora, a gente só precisa da nossa WebView. Agora a gente precisa falar pro NativeScript, a gente precisa declarar um WebView para quando a gente acessar essa modal, a gente consiga exibir a página do GitHub, a página desse repositório aqui. Primeiro eu só vou passar uma labelzinha para passar a URL, para a gente ver qual URL é. E ver se está tudo funcionando certinho. Beleza, certinho. A gente tem a URL desse repositório, que é o React Native Fast Image. E uma das coisas que eu mais gosto no NativeScript é o fato de boa parte dele ter tudo no core. Assim como o Flutter tem quase tudo no core, o NativeScript tem bastante coisa no core. Diferente do React Native, que quase tudo que a gente precisa ser instalado. E depende de comunidade, depende de um monte de coisa. Aqui a gente tem a WebView também nativa. E é super simples, a gente vai passar aqui WebView, tá? Vai passar o src, a URL. Então, aqui a gente poderia até passar alguma coisa antes. Vamos passar aqui, https://nativescript-view.org. Vamos chamar o site do NativeScript. Beleza, provavelmente ele não vai abrir nada, porque a gente precisa passar um estilozinho para ele pegar 100% do stack layout. Beleza. E aí aqui dentro do nosso próprio aplicativo, sem sair dele, a gente tem acesso ao site do NativeScript, a gente consegue mexê-lo, a gente consegue navegar nele normalmente, tá? Assim como se fosse um site responsivo, como se estivesse acessando via o navegador, a gente consegue fazer o mesmo aqui, tá? Então com isso a gente só precisa passar agora a URL do repositório que a gente está acessando. Deixa eu pegar aqui NativeScript. Deixa eu ver se não deu algum BOzinho. Ai, ai. Tá, vamos ver aqui se não é... Não é possível. Label, text, URL. Tá, ele só não está chamando, eu vou executar novamente o hot reload dele, porque acontece. Deixa eu ver se eu chamar isso aqui direto.
Eu tive o mesmo problema na hora que eu fiz a primeira vez. Porém, ele voltou ao normal assim que eu mudei o hot reload. Tá, agora funcionou. Vou voltar pro URL, provavelmente ele vai dar problema de novo, aí eu paro a aplicação, eu rodo de novo e provavelmente ele vai funcionar. Ó, ele já até mudou aqui, ó, passando a URL, ele já mudou o repositório, que eu acho que não era esse. Então a gente sabe que está funcionando, ele só fica de gracinha. Ah, beleza, funcionou certinho agora. Beleza, eu vou adicionar alguns outros usuários aqui. E vamos testar um pouco da aplicação. Ó, aqui ele não ficou com a altura de 100%, a gente já pode arrumar isso também. Aqui ficou, em alguns casos ele não pegou. Acho que depende da quantidade de repositórios, mas a gente consegue resolver isso, tá? Mas aqui, ó, já vem, abriu, beleza, a gente consegue navegar aqui no View Code, Assets, ou não sei agora como volta isso aqui. Consegue ir navegando em tudo, tá? Independente de que usuário é. Beleza, tá funcionando perfeito. Só vou arrumar esse problema que tá tendo, acho que aqui na lista. Eu posso passar uma altura aqui de 100%. Se eu achar a lista. Acho que ixi, nem tem CSS para ela, então deixa eu criar aqui. Beleza, o problema foi resolvido, né? E eu acredito que seja isso. Coisas como fechar um modal, por exemplo, a gente poderia ter um button aqui, caso falando de uma modal full screen, eu vou até dar um exemplo aqui, transformar em full screen. E vou colocar aqui dentro um button, fechar modal. ObaTap, a gente pode ter aqui o modal, tá? Ponto close, essa é uma das maneiras. A gente pode declarar o frame que ela está fechando, não precisa necessariamente, tá? Agora o botãozinho ficou lá em cima, em cima eu não vou conseguir acessá-lo, então eu vou manter ela sem ser full screen, porque ele não fica lá em cima, e vou comentar o WebView. Fechar modal, e ele fechou. Só estranho o fato dele ter aberto full screen novamente, mas a gente viu que o botão está funcionando. Beleza? Vamos lá. Agora mesmo se for full screen, ele vai funcionar da mesma maneira, é só dar um modal close e ele vai fechar. Ok, vamos botar aqui. E eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida?
Nenhuma dúvida? Eu vou disponibilizar o código do projeto no GitHub para quem quiser dar uma olhada, acompanhar Legal. ou fazer alguma coisa. Beleza? Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu mostrar bem. Eu gostaria de ter tido tempo para mostrar algumas outras coisas, como mapas, geolocalização, câmera, que são coisas bem simples de utilizarem também e que é uma ótima referência. Mas, Isso aí infelizmente, tem na doc também, né? Deles. cara, tem tudo na doc, tá? A doc do NativeScript é bem legal. Tudo que tem no... Assim, a doc do NativeScript View não é tão completa. Você vai ver tudo que você precisa, mas ela não é tão completa por quê? Porque tudo que está na doc do NativeScript, você pode utilizar no NativeScript View. Então, eles só colocam Entendi. na documentação do NativeScript View o que é diferente de utilizar, tá? Certo. Então, você consegue instalar na doc do NativeScript View, ele não fala tanto, mas você tem lá, tipo, instalação de plugins do NativeScript. Então, você vai ver muito plugin que não tem exemplos da utilização no NativeScript View, quando você pega a documentação dele. Mas na documentação do NativeScript View, você tem lá como utilizá-lo, como registrar e passar a utilizar, mesmo se que ele não tem um exemplo lá na documentação dele de como utilizar no NativeScript View, tá? Legal, legal. Pois é, vocês têm que lançar um curso maior aí. Quem sabe, cara? Vamos ver isso aí. Mas essas aulas foram gravadas, tá? Vou estar disponibilizando elas para vocês. E aí qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer coisa, vocês podem chamar, beleza? Para a galera do NativeScript, tem um grupo do NativeScript aí também, então eu tô nele. E depois eu posso compartilhar lá no grupo dos alunos lá. E é isso aí. Beleza. Bem legal, Rafa. Bem bacana. Valeu, mano. Gostei bastante. Sim. Eu achei muito rápido de fazer também. Cara, é ótimo, sim. A produtividade é muito legal para a galera que gosta de hackathon. É bacana, porque você consegue prototipar coisas muito rápidas aqui, principalmente por causa do CSS. Eu acho que esse é o melhor dos casos. Seria muito legal se a gente tivesse falado um pouco de animações com o CSS, mas é o mesmo de sempre. É os keyframes do CSS você vai conseguir fazer. Na própria documentação do NativeScript, eles já dão um exemplo lá de como você rodar, girar uma view lá com o CSS para mostrar o quão simples é você fazer isso. Então, é isso aí, gente. Beleza. Parabéns aí. Beleza? Valeu, cara. Valeu. Obrigado. Valeu.